pessoal, já é dia 12, e no terceiro exercício de concentração, o Grabovoi fala para a gente perceber os nossos atos. E que quando a gente está em harmonia com o Criador, no desenvolvimento, é isso que é a nossa vida. O que é mais importante na nossa vida é o desenvolvimento em harmonia com o Criador. E eu queria contar uma história que há pouco tempo eu comentei que eu ia trabalhar como voluntária num abrigo de cães e que eu queria fazer 1000 fotos e colocar lá como uma árvore de Natal rodando o quarteirão inteiro com a foto dos cachorrinhos para mostrar o trabalho que é que a pessoa e os voluntários dela têm lá com os animais. E eu comentei aqui que era inspirado na época que eu trabalhava no GAPA, Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, e que nessa época eles faziam muitas mantas com o nome da pessoa que morreu e com alguma coisa que ela gostava, um bordado, um desenho, uma coisa assim, para as pessoas verem quantas pessoas estavam morrendo, para sair dos números, né? Porque se eu falo eu falo 5.000, é muito parecido, não assim, não dói no nosso corpo, na nossa visão, quando a gente vê uma manta e 5.000 mantas espalhadas num parque, para a gente ver a quantidade de famílias e de pessoas envolvidas, amigos e do tamanho do sofrimento. E eu adorava ver isso, achava muito bonito ver esse tipo de homenagem. Quando eu cheguei aqui, quando eu fui lá no abrigo e vi o trabalho da pessoa lá, ela chama Natasha, é uma holandesa, eu fiquei encantada e quis fazer essas fotos. Estou fazendo, aos poucos eu estou conseguindo. E o trabalho voluntário. Depois adotei a cachorrinha adoeceu e quando ela estava doente eu coloquei a tinta azul no lugar da preta. Então eu comecei a imprimir um monte de coisas para acabar com a tinta preta que estava azul, para voltar a imprimir as fotografias. Então eu imprimi muitos livros que eu tinha e pensei, vou aproveitar e vou ler esses livros. Que também é uma história interessante, porque foi eu pedi para uma pessoa que acompanhava aqui o canal, perguntei se ela tinha um livro, e ela me mandou uns 20. Então, ficaram lá, arquivados, e eu peguei esses livros e fui imprimindo. Eu não percebi que livros que eu estava imprimindo, eu fui imprimindo. Então, eu imprimi esses aqui, da Louise Hay. E eu comecei a ler, gostei muito, eu acho que tem tudo a ver com o Grabovoi, muito, muito, muito. Eu vou fazer uma playlist de pequenas leituras aqui de partes desse livro, porque ela fala muito bem o que é a eternidade. Como eu falo, eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você, ela fala sobre a eternidade o tempo todo. E eu quero ler, porque eu acho que vai trazer muita inspiração para nós. E uma vez uma pessoa falou que tinha pavor de me ouvir falando eu te vejo na eternidade e ainda jogo pétalas de rosa sobre ela. Ela tinha pavor disso, que ela se sentia, eu acho, dentro de um caixão. E é exatamente o contrário, né? A gente saber que a gente está bem, feliz, saudável e na nossa, vamos falar assim, na nossa perfeição, usando o nosso ser da melhor forma possível. Então, se eu puder, eu ainda vou colocar sequências junto dos vídeos, mas eu não vou me cobrar isso para eu não ficar, para não pesar e depois eu não fazer os vídeos. E quem quiser colocar sequências nos comentários que tem a ver com o assunto, fica à vontade. Então eu vou fazer essa nova playlist. Então eu queria comentar mais uma coisa, quase que eu esqueci. Lendo esse livro, ela fala impressionante. Ela fala das colchas, ela trabalhava com AIDS nessa época que começou. Ela participou de um encontro que tinha essas colchas. Ela conta aqui nesse livro sobre isso.
E ela fala do trabalho voluntário. Eu fiquei impressionada, porque eu imprimi só para gastar a tinta, eu resolvi ler porque eu imprimi, e ela fala disso, da minha história. Essas coxas, eu trabalhava lá no GAPA e gostava muito de trabalhar lá, e eu fazia muito trabalho voluntário. E essa época, por mais que eu fosse ansiosa e cheia de problemas e sem entender nada da vida, era uma época que me alimentava, porque eu fazia muito trabalho voluntário com pessoas com câncer, com AIDS. Com AIDS eu fiquei muitos anos. Inclusive eu cheguei a ganhar bolsa de estudo porque eu fazia trabalho na faculdade com, com, com essa conscientização. E aí eu parei, quando eu passei no concurso e fui trabalhar, eu parei. E ela fala o tempo todo de como faz bem a gente fazer um trabalho voluntário. Eu sei disso. E então confirmou para mim o trabalho lá no abrigo dos cães, e ainda falou da manta. Eu estou muito impressionada, porque assim, era um recado mesmo, você vê, vem de um livro, eu não precisei conversar com ninguém, veio de um livro que eu imprimi porque a tinta estava errada. E confirmando tudo que eu estou fazendo, que é voltar a fazer um trabalho voluntário e fazer as imagens para conscientizar as pessoas do mal que é abandonar um animal que viveu a vida inteira, quando era saudável, na casa de uma pessoa, e quando fica doente ou velha, a pessoa solta na rua para outra pessoa cuidar. Bom, eu acho que vai ficar muito bonito os vídeos, porque essa Louise Hay é fantástica. O Grabovoi fala pra gente aprender com tudo que for bom. Ele não fala que ele é o único e que ele é o melhor e que é só ele. Ele quer a infinidade de possibilidades. Tem um trabalho dele que chama Sistema Unificado. Ele quer a união no desenvolvimento. Ele não quer a separação. Então tá certo fazer esse trabalho. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.